Bom dia, primeiro ano. A nossa aula de hoje é força de atrito e plano inclinado. Se liga no seguinte, ó. Nós temos aqui dois tipos de atrito. Que é atrito? É uma força contrária ao movimento, tá? Nós temos o atrito estático, quando o corpo está parado, que é o μe, e o atrito dinâmico, que é quando o corpo está em movimento ou começando a se movimentar, que é o μd, certo? Ou micro-d ou micro-e. Então, estático você só usa quando o corpo está parado. Dinâmico você usa quando ele está em movimento. Baseado nos tipos de atrito, nós vamos ter a força de atrito. O que vem ser a força de atrito? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que na horizontal, a normal ela se confunde com quem? Com peso. Então, eu posso dizer que o fato é o coeficiente de atrito vezes o peso, já que ele é igual a normal. Então, o fato vai ser o coeficiente de atrito vezes massa vezes gravidade, já que o peso é massa vezes gravidade. Essa é a forma da força de atrito para a horizontal. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um bloco sendo puxado por uma força F em um ambiente com atrito. Então, como é que a gente vai montar a nossa equação do sistema? Seria F menos Φ, que é a força de atrito, no sentido contrário, então ela fica negativa, é igual a massa vezes aceleração, certo? Coloquei aqui um exemplo também, ó, de um sistema com dois blocos sendo empurrado por uma força F. No bloco A temos a força F, no sentido contrário do bloco A, temos a força que B exerce em A, está aqui. No bloco B, nós temos a força que A exerce em B. E todos os dois têm força de atrito no sentido contrário à força F, porque a força F empurra eles para a direita. Então, a força de atrito vem para a esquerda. Montando o sistema, ficaria força menos a força que B exerce em A, no bloco A, menos o Φ, igual a massa de A vezes a aceleração. No bloco B, a gente teria força que A exerce em B, menos a força, o Φ de B, massa de B, aceleração. Cortaria as forças que são iguais, sobraria a força F, o Φ de A e o Φ de B, que é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Esse é um tipo de exemplo clássico que aparece muito com atrito, tá? Mas tem vários. Vou colocar outro exemplo. Nós temos aqui um bloco pendurado e preso a essa cordazinha aqui, a esse bloco aqui em cima. Esse sistema está em movimento porque o peso de B ele é maior do que a força de atrito, tá? Isso aí a gente tem que ver através de cálculos. Mas eu estou dizendo que ele é maior para a gente poder fazer a montagem do sistema. Como o peso de B é maior que a força de atrito, então o sistema desce. Então no bloco A só tem a força T puxando ele, que é a tração, onde tem corda tem tração, e no sentido contrário a força de atrito, que é o Φ. Depois da igualdade, massa vezes aceleração. No corpo B nós temos o peso de B, menos a tração, massa de B, aceleração. Corta-se as trações, sobra peso de B menos Φ, é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, mais uma equação formada baseada em mais um exemplo. Só que tem vários tipos de exemplos. Vocês vão ter que ir se adaptando a cada situação. Coloquei uma observação aqui dizendo o seguinte: ó, o sistema só desce se o peso do corpo que está pendurado, for maior do que a força de atrito, que é o Φ. Tá certo? Isso aí é fato, não tem para onde. Já em plano inclinado, nós temos aqui plano inclinado sem atrito, plano inclinado com atrito, tá certo? Então, no plano inclinado sem atrito, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: a força peso, ela é sempre paralela a esse lado, tá certo? Ela fica sempre paralela. Então, aqui é peso, aqui é PY e aqui é PX. PX é quem puxa o sistema para baixo. O PY só serve para você achar a normal. Então, se eu quiser achar a normal, basta eu achar o PY. Então, a normal é igual ao PY. A fórmula de PX é peso vezes o seno do ângulo, que é o seno desse ângulo, e a fórmula do PY é o peso vezes o cosseno do ângulo, que é esse ângulo daqui. Então, a primeira coisa que você faz é achar PX e PY em um plano inclinado. Depois você monta a equação do sistema, que no nosso caso vai ser PX, que é a única força que puxa o sistema para baixo, é igual a massa vezes aceleração. Se o sistema tiver atrito, então a gente tem o PX, que a gente já tinha, todas essas forças, agora mais quem? Mais o Φ. O sistema só desce se Px for maior que Φ. Então, a equação do sistema seria Px menos Φ é igual a massa vezes aceleração. Lembre-se que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal aqui, ela se confunde com quem? Se confunde com Py, tá? Não pode esquecer disso aí. Então, o Φ vai ser o coeficiente de atrito vezes Py. E não pode esquecer que o PY é peso vezes o cosseno do ângulo. Certo, gente? Peso vezes o cosseno do ângulo. Então, para dar uma relembradazinha,
Aqui nós temos uma normal, não pode esquecer. Aqui nós temos a normal, assim como nós temos normal aqui em cima, tá certo? Então lembre-se que o peso é igual a normal, e a normal se confunde com o PY. E essa fórmula ela poderia ficar assim ainda mais, ó. Φ é igual ao coeficiente de atrito vezes. Quem é PY? Não é peso vezes o cosseno? Então, peso vezes o cosseno do ângulo. Então, essa seria também uma fórmula para a força de atrito. Eu vou até deixar ela destacada aqui, ó, para vocês, ó. Certo? Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Sempre no plano inclinado, o ideal é achar sempre primeiro PX e PY. Certo, gente? Sempre. Então, gente, basicamente é isso que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Vamos só recapitular. Atrito estático parado, dinâmico, movimento. A letra do atrito é quem? É o micro, que é essa letrinha. Força de atrito é quem? É a massa, é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal se confunde com o peso, então a gente tem coeficiente de atrito, massa vezes a gravidade. Fórmula do FAT. Coloquei 2 exemplos de montagem de equações envolvendo atrito, certo? Lembre-se que força que A exerce em B e B exerce A existe porque eles estão em contato. Aqui vai existir tração porque existe corda. Só existe atrito no corpo que está entrando em contato com o solo. Quem está pendurado não tem atrito. Monta-se a equação dele envolvendo o atrito. Lembre-se que força de atrito você calcula separado por essa fórmula daqui, ó. Tá certo? Em plano inclinado, nós temos ele sem atrito, como Px puxando o sistema, igual a massa vezes a aceleração, fórmula de Px, fórmula de Py. Se tiver atrito, a equação seria Px menos Φ, massa vezes a aceleração. Lembrando que para cada sistema há uma nova fórmula. Só é fixa a fórmula de Px e do Py. As equações que puxam, movem o sistema, elas mudam porque varia muito de sistema para sistema. Tá certo? Então é basicamente isso, meus queridos, que vocês têm aí sobre a força de atrito e o plano inclinado. Tá certo? Coloquei os exemplos. Veja que não é uma coisa muito difícil de fazer essa aplicação em blocos. Aqui tá os meus 2 Instagram, tá? Segue lá o Instagram. Aqui nós temos o Física _sem_demora. Aqui nós temos os resumos de muitos assuntos lá. Dá uma olhadinha lá que é muito importante. Tá bom? Um abraço para todos, queridos. Então fiquem aí agora com as atividades, ok?